Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos ao Voz Condominial, este canal que tem a missão de levar até vocês informações claras, rápidas e objetivas para você se aperfeiçoar no segmento condominial, quer seja como síndico prestador de serviço ou um morador de condomínio. Hoje nós temos um assunto de extrema relevância que é supressão de árvores dentro de condomínio. Hoje nós vamos dar voz a ele que tem uma experiência muito interessante que está trazendo para essa entrevista para você o assistir. Com vocês, Pedro Lopes. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sabino. Grato por esta oportunidade, por podermos partilhar esta experiência tão relevante para o mundo condominial. O meu nome é Pedro. Eu sou síndico gestor formado em gestão de empresas. Perfeito. Pedro, vamos trazer aqui para essa entrevista a experiência que você vivenciou, está vivenciando ainda, sobre supressão de árvores. Procedimento de supressão de árvores, muitos pensam que é simples, basta pegar o jardineiro ir lá e podar a árvore. Qual o procedimento necessário, coerente, para você fazer uma supressão de árvore que envolve N situações, envolve prefeitura, envolve legislação? A experiência que você viveu ali no seu condomínio, ele partiu de que princípio? Foi feito uma análise de que forma que tudo isso começou a acontecer? Como que surgiu essa supressão de árvore, o procedimento para a supressão de árvore? Bom, com relação à supressão de árvores, ela obedece a uma legislação, portanto, toda e qualquer intervenção na área ambiental, ainda que seja uma área privada, ela carece de seguir todo o trâmite, e o trâmite é simples. É análise da árvore, ver as características da árvore, ver efetivamente em que é que a árvore está a prejudicar, e diante de um laudo, hoje apresentado para a prefeitura, diretamente ao Departamento do Meio Ambiente, onde eles vão fazer uma análise e tomam as decisões. Essa análise que é feita prévia, precisa contratar alguém especializado para começar? É um engenheiro ambiental? Como que funciona isso para que aqueles que nos assistem entendam? É o condomínio que ele faz a contratação de tempos em tempos? Como que enxerga a necessidade dessa avaliação? Bom, eu aconselho todo síndico ter uma empresa ou conseguir conciliar a contratação de empresa de jardinagem, que a própria empresa ela tenha como responsável um engenheiro ambiental. Porquê? Porque, como o Sabino falou, não é só o embelezamento, não é só uma decisão de cortar por algum incómodo. Então é muito bom e viável ter isso em mente na escolha de uma empresa, porque é efetivamente necessário ter um engenheiro ambiental, é efetivamente necessário ter um laudo, neste caso uma ART, onde o técnico ele vai explicar detalhadamente o procedimento, porquê do procedimento e como irá ser feito esse procedimento. Perfeito. Então, assim, a primeira dica aqui do nosso convidado é buscar uma empresa séria, porque há uma confusão muito grande que esse serviço é feito para o jardineiro, contratei o jardineiro, ele vai fazer as podas de árvores simplesmente. O negócio é muito mais complexo. Então, o ideal é ter uma empresa que tenha um engenheiro ambiental que faça o acompanhamento de toda essa arborização dentro de um condomínio e a percepção, a necessidade de fazer esse estudo para ver em que condições em que as árvores estão. Então, é esse o procedimento mais adequado? Sim, esse é o procedimento padrão
para garantir que você está a fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é necessário, tanto para o condomínio estar sempre protegido. Então, uma vez tendo esse laudo, o próximo passo é o condomínio, ele que faz todo esse trâmite via autorização da parte ambiental, a própria empresa que faz esse trabalho de entrar com esse processo de supressão de árvores, é isso? Isso. Então, o que acontece? O ideal sempre é a abertura do protocolo ser feita pelo próprio condomínio. Por quê? Porque o condomínio ele vai ter o seu CNPJ, ele vai ter o seu cadastro na prefeitura e, ao abrir esse protocolo ele ficará sempre registrado. Ao passo que, se permitir que esse protocolo seja aberto, ainda que pelo engenheiro ambiental, o condomínio não vai ter acesso diretamente ao processo. Então, o ideal é sempre o próprio condomínio fazer essa abertura de protocolo e, inclusive, é um conselho que eu também dou, criar uma proximidade, ir conhecer os órgãos da prefeitura que podem, efetivamente, trazer benefícios para o condomínio e, neste caso, é uma decisão que é colegiada pelo Departamento do Meio Ambiente. Então, é fundamental essa certeza de que é o caminho correto. Então, é a parte ambiental, eu tenho um laudo através de uma empresa terceirizada. Existe, até onde eu sei, existem duas modalidades, a supressão de árvores ou a poda das árvores, que assim, a poda da árvore também, pela complexidade, talvez dependendo do porte desta árvore, também precisa de ter uma autorização da parte ambiental para fazer essa poda dessas árvores? Bom, exatamente, como nós já mencionamos, a jardinagem ela vai muito além da beleza, vai muito além da escolha da vegetação, do paisagismo que é criado. Então, é efetivamente necessário ter uma solicitação que também é feita no próprio Departamento do Meio Ambiente, onde eles passam uma autorização que tem validade de 1 ano, onde é permitido ao condomínio fazer podas, neste caso podas sempre de acordo com a lei. Eles emitem esse laudo que também nos permite fazer a execução com segurança. Então existe essa diferença, a diferença entre a especificidade de solicitar um serviço que seja uma supressão e a necessidade de ter essa autorização que, regra geral, tem validade de 1 ano. E me fala uma coisa, caso o condomínio não tenha esse cuidado, não tenha essa preocupação de ter essa percepção, até mesmo uma empresa que auxilia como uma empresa especialista na área de jardinagem com engenheiro ambiental, existe risco do condomínio ser multado se vir à tona algum prejuízo ou algo iminente a uma queda de árvore? Existe risco do condomínio ser multado? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, é uma penalidade que pode ser alta e pode custar caro aos cofres, prejudicando a previsão orçamentária, prejudicando o bom andamento da gestão do condomínio. Então, é essencial. Qualquer ação que seja feita dentro do paisagismo, seja supressão de árvores, seja poda simples, ela tem que estar devidamente autorizada. Tá. E mexer com a supressão de árvores, mexe com os condôminos, com os moradores em vir querer defender, dizer, olha, a árvore ela não precisa ser suprimida. A gente entende que por questões ali os que defendem muito, né, sobre o desmatamento, existe um desconforto ali quando você parte realmente para efetivar, que aí dependendo da árvore, aí é um caminhão muito grande com um guincho, algo nesse sentido, mexe com vamos dizer assim, o conforto ou o desconforto das pessoas? Sim, sem dúvida. É algo até bastante sensível, porque é um tema que já, pelo menos na última década, ele tem sido muito falado sobre preservação ambiental, sobre desmatamento, então acaba que é um tema sensível. Porém, existem
várias posições tomadas pelos condóminos, uns que aceitam porque veem que no futuro isso pode ser preventivo em termos de custos e honorários para o condomínio, outros que gostariam que a poda fosse feita de uma forma que a árvore mantivesse a beleza. Então eu também quero deixar aqui um conselho para si, que é síndico, seja meramente técnico, porque o procedimento e o ato de executar uma poda, se ela efetivamente não for bem conseguida, ela pode trazer um prejuízo à própria saúde da árvore. Então é essencial atentar para a questão técnica. Então, quando uma poda é realizada, irão haver, com certeza, moradores que podem não gostar, irão haver moradores que acham que poderiam fazer de outra forma, outros acham que não haveria necessidade, outros acham que o ideal era mesmo cortar o mal pela raiz, mas não. Nós precisamos efetivamente de um equilíbrio e de saber fazer essa gestão e essa comunicação com os condóminos. Eu acho que esse é o caminho, esse é o segredo. Eu perguntei isso, Pedro, porque eu tive o relato de uma síndica que ela pediu a supressão de árvore. E era uma situação muito delicada. A árvore ela cresceu muito e ela estava prejudicando inclusive o subsolo, porque a gente imagina que a árvore, as raízes da árvore, elas não são tão profundas, né? E as raízes das árvores, de algumas árvores, ela é bem maior do que todo aquele topo, né? Vamos dizer assim, a parte de galhos e folhas. Então prejudica e muito, e era algo muito eminente, não só a questão da estrutura do prédio, mas também toda a parte da infiltração. E aí veio o grupão do WhatsApp, né, que infelizmente usam muitas vezes por uma situação equivocada ou até a falta de informação, né? Que a árvore não deveria ser suprimida porque ali era o pouso, né, onde os pássaros dormiam, muitos ninhos, e ela começou a ficar mal com essa situação. Eu falei para ela, assim, olha, é importante você ser técnica, é uma decisão que precisou ser tomada, os pássaros eles vão migrar para as outras árvores, mas assim, é muito delicado você, às vezes, o morador dar opinião daquilo que não sabe. O síndico ele está ali cuidando do bem que também é seu. E muitas vezes ele precisa tecnicamente tomar decisões em prol da coletividade e infelizmente ele não consegue atender uma solicitação de um morador ou de outro que tem uma visão diferente. É sobre isso por isso que eu puxei essa informação contigo. Em relação a essa questão do processo de supressão de árvores, existe uma compensação ambiental que precisa ser feita? Como que funciona essa parte da compensação ambiental? Sim, porque a compensação ambiental vai ser solicitada pela Prefeitura, pelo Departamento do Meio Ambiente, varia muito em termos de quantidade. As espécies, regra geral, são opções sempre dentro daquilo que é as árvores nativas, e geralmente a solicitação engloba árvores com 1,80 m, pode ser 1,5 m, mas regra geral 1,80 m, definem as várias espécies e aí tem um segredo, que é aproveitar essa necessidade e entender se aquele pedido de compensação ambiental, se ele pode ser benéfico para nós, haja vista que nós já vamos precisar de fazer esse investimento. E esse investimento ele vai ser maior ou menor de acordo com a quantidade de árvores que vão ser suprimidas e dependendo do manejo. Portanto, verifique a sua área condominial, ainda que seja aquela área que ainda não tem vegetação e você quer fazer um paisagismo, então pode inclusive ficar com essas árvores e comunicar ao Departamento do Meio Ambiente que tem interesse em fazer essa doação, comprovar essa doação por meio de fatura e, a posteriori, fazer essa plantação no seu próprio condomínio e
fazendo assim com que esse investimento também tenha algum retorno. Não consegue plantar as 20, 30 árvores que são pedidas na compensação ambiental, mas pelo menos ficam algumas. Um minutinho, Pedro, para a gente aqui agradecer a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios. Uma empresa que está aí há 18 anos no mercado, atendendo a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E pelas experiências contidas nessa empresa, é uma empresa que tem melhor qualidade de prestação de serviço a nível de Brasil. Obrigado, administradora Sabino Condomínios, que através dessa empresa a gente consegue ter este conteúdo na palma da sua mão que está assistindo, de forma totalmente gratuita. É uma empresa que acreditou no projeto Voz Condominial e aqui estamos dando voz a todas as pessoas e empresas do segmento condominial. É um conteúdo bastante precioso que, com toda a responsabilidade, a gente entrega com muito carinho para você que nos assiste. Continuando aqui, Pedro, sobre essa questão você tocou num assunto bastante interessante que a gente também percebe que alguns moradores, eles têm a tendência, por que não a gente, ao invés de fazer compensação ambiental em outras áreas do município, por exemplo, que é o que acontece na grande maioria das vezes, plantar aqui dentro desse espaço, do nosso espaço de condomínio. Mas essas plantações, né, elas também precisam ser muito bem avaliadas, porque de repente você, dependendo do tipo de árvore que você vai colocar ali no solo, na área comum do condomínio, pode ser que a gente tenha um problema daqui 10 ou 15 anos pelo tamanho em que a árvore possa adquirir, próximo de muro, por exemplo, que aí prejudica muro, prejudica calçado. Isso também precisa ser muito bem avaliado? Bom, nós precisamos partir do princípio que, ao solicitarmos uma supressão de árvore, já nos dá o alerta que o tipo de árvore não foi bem selecionado para ser plantado naquele local. Então, é fundamental, aproveitando vou dar mais uma dica para você que é síndico, fale com uma empresa especializada, com um engenheiro ambiental, peça informações precisas sobre a altura que a árvore atinge, se é uma árvore indicada para colocar no local onde você quer fazer o paisagismo. Procure essas informações, porque elas são importantes, porque nós recebemos a árvore com 1,80 m, mas e se a árvore chegar a 5 metros? Perfeito. Outro ponto que eu vejo que é importante a gente ressaltar para aqueles que nos assistem, quando a gente está falando de supressão de árvore, a gente também tem que ter a percepção, a supressão de árvore ou a compensação dentro do próprio condomínio, o que impacta? Se é um condomínio de casas, ele tem uma realidade. Se é um condomínio de prédios, que geralmente os condomínios de prédio têm a parte dos subsolos, então assim, ter essa percepção, esse cuidado, porque tem ali a questão de impermeabilização, manta por baixo, quando se fala de condomínios de prédios, principalmente quando tem subsolo. Importante ressaltar isso, que também precisa ser avaliado esse todo. Correto, Pedro? Correto. Uma nova dica. Para prédio, eu aconselho vivamente planta ornamental. Uma palmeira. Porquê? Porque é mais fácil conseguir autorização para deslocar do que colocarmos uma árvore que as características elas não vão ser boas para o condomínio, porque é preciso levar em conta que o Departamento do Meio Ambiente ele não avalia somente o dano que está a ser provocado, ele vai avaliar a saúde da árvore. E isso é uma questão muito séria, muito importante, e daí a importância de ser bom a comunicação, um comunicado explicando as normas, explicando o porquê da decisão, explicando as várias ações que necessitam ser feitas. Em relação a essa questão de custo, quando a gente está falando de uma empresa especializada, a gente está falando de procedimento, porque não é simplesmente cortar a árvore, todo aquele, os galhos, enfim, ele precisa ter uma destinação específica. Não é um custo tão barato para você fazer isso. Bom, aí eu parto para a contratação.
vai contratar serviços de jardinagem, procure que a empresa ela tenha como proprietário, tenha no seu quadro um engenheiro ambiental. Para quê? Porque isso sim vai onerar o condomínio, porque não basta só contratar um jardineiro que tem experiência, não basta contratar um jardineiro que tem o dom, mas precisa muito mais do que isso. Então, para que não haja esse custo fora da previsão orçamentária, porque eu quando fiz a contratação da empresa, que hoje, uma das empresas que opera em um dos condomínios, eu já fiz a procura nesse sentido, de prever aquilo que pode acontecer. Então é fundamental que a empresa que você procure, ela tenha esse engenheiro ambiental e, regra geral, não vai ser mais caro por causa disso. Até porque a própria empresa sabe que é um mercado muito competitivo, a própria empresa sabe que há muitos informais que passam nota, como é lógico, com preços muito competitivos. Então é do próprio interesse da empresa ter esse técnico. Então cabe a nós que vamos fazer a contratação também blindar o nosso contrato, exigindo que haja um responsável técnico, exigindo que, em caso de necessidade, a empresa elabore uma ART, em caso de qualquer necessidade legal, já esteja prevista no contrato. Para quê? Para que os adendos, as necessidades não previstas, elas tenham impacto não só na previsão orçamentária, mas possam ter impacto no fundo de reserva. E Pedro, você está aí disponível para o mercado condominial na condição de gestor condominial. Para aqueles que querem chegar até o Pedro, quais os seus meios de contato, Pedro? Bom, podem entrar em contato comigo através do contato 12 991 7266 62 ou através do e-mail pedro.m.castrolopes.br@gmail.com. Você que está procurando na região do Vale do Paraíba um síndico com experiência, com a expertise que o nosso entrevistado se colocou aí com as informações, está aí os meios de contato do Sr. Pedro Lopes, que está aí disponível para o mercado condominial. Então, Pedro, quero agradecer você pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, trazer essas informações tão preciosas para essa entrevista com Voz Condominial. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Dr. Sabino, eu agradeço, estou à disposição, tanto do mercado, mas também à sua disposição para que possamos continuar a fazer parte deste setor condominial que cada vez mais é importante dentro das cidades, e eu agradeço aqui em primeira mão pelo seu profissionalismo e pela sua dedicação. Obrigado. E aqui finalizamos essa entrevista à Voz Condominial. Você que assistiu, que gostou, indique para as outras pessoas do segmento condominial, outros moradores, outros síndicos, outros prestadores de serviço. Fala para eles virem se cadastrar no nosso canal Voz Condominial para receber todas essas informações de extrema importância, de extrema relevância para você, principalmente, que vive em condomínio. Voz Condominial, se liga neste canal.